o padre Georges Lemaitre, padre jesuíta. Os jesuítas foram grandes pesquisadores. Não sei se vocês sabem, na Lua tem crateras, não tem? Muitas crateras. As crateras da Lua têm nome. Vocês sabiam que as 30 primeiras crateras da Lua têm nomes de 30 padres jesuítas? Sabiam disso? Porque foram eles que descobriram nas observações astronômicas. Quem quiser conhecer essas coisas com mais profundidade, eu gostaria de recomendar que você lesse esse livro, Uma História que Não é Contada. Esse livro que eu escrevi, Uma História que Não é Contada, claro, baseado em outros livros, eu sou apenas um garimpeiro de Deus, né? Não tem nada original. Eu não sou historiador, eu sou físico, sou matemático, né? Mas aqui eu escrevi um capítulo, a contribuição que a igreja deu para a ciência, a economia, as artes, a música, a física, a química, a astronomia, a matemática. E vocês vão ver quantos padres e também monges participaram de grandes descobertas tecnológicas. Então, sobretudo os jovens universitários precisam conhecer isso daqui. Eu coloquei até uma fotografia aqui na capa desse livro. Sabe que fotografia que é essa aqui? A Universidade de Oxford, na Inglaterra. A entrada. Sabe quem fundou essa universidade? Lá por volta de 1200 e pouco, a Igreja Católica. Sabe quem fundou a grande Universidade de Sorbonne, na França, a famosa Sorbonne, do Pasteur, do Ampère? A Igreja Católica. Por que chama Sorbonne? Porque o homem que fundou a Sorbonne era um padre chamado Robert Sorbonne, que era o capelão do rei São Luís IX, rei da França, que era catolicíssimo, por isso é santo. A igreja inventou as universidades. E tem gente que tem a cara de pau, não tem outra expressão, você desculpa, não tem outra expressão. Tem gente que tem a cara de pau de dizer que a igreja é contra a ciência, que a igreja é obscurantista, que a igreja não quis cooperar com a ciência na Idade Média, sendo que na Idade Média a igreja fundou as universidades, Bolonha, Sorbonne, Montpellier na França, a primeira universidade que estudou medicina no mundo, Valladolid na Espanha, Coimbra em Portugal, tudo a igreja, mais de 100 pontifícias universidades católicas existem no mundo. E alguém tem a cara de pau, precisa passar óleo de peroba nesse rosto, e diz que a igreja é contra a ciência. Ou eu estou ficando maluco, ou alguém do outro lado é muito incoerente. Não é possível, que as coisas não batem. Por isso que eu escrevi esse livro, uma história que não é contada, precisa contar essa história para a juventude. Tá certo? Mas vamos voltar aqui. Então o padre Georges Lemaitre, em 1927, descobriu. Ele descobriu o quê, gente? Ele descobriu isso daqui. Eu vou mostrar numa fotografia, que essa revista aqui publicou, que na fotografia vocês vão entender melhor do que se eu explicasse. Ele descobriu isso daqui. Mostra aí a câmera. Vocês estão vendo um pontinho luminoso aqui, não é? Que foi se abrindo, 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 e aqui você tem uma representação do universo. As mais de 100 bilhões de galáxias, onde cada galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas. Então nós temos bilhões de estrelas. Na matemática a gente escreve 10 elevado a 12. Sabe quando na matemática você escreve, porque são tantos zeros, né, que a gente tem que escrever assim, por exemplo, quando você quer escrever 1000 na matemática, você escreve assim, 10 elevado a 3. O que é isso daqui? É 1 com 3 zeros. Se você quer escrever 1 milhão, você escreve assim, 10 elevado a 6, ou seja, é 1 com 6 zeros. Se você quer, aí é o que nós chamamos de mega. O que é um megabyte? É 1 milhão de bytes. Sabe quantas estrelas existem no universo? Cada estrela do tamanho desse nosso solzinho que nos ilumina cada dia. 100 bilhões. 1 bilhão
é 10 a nona, vezes 10 a nona, isso aqui dá 10, 9 vezes 2, 18. Ou seja, é 1 acompanhado de 18 zeros. Né? Não tem nem nome. Depois de bilhão vem trilhão, quatrilhões de estrelas, onde cada estrela é do tamanho desse nosso Sol, que a Terra perto do Sol é uma laranjinha. Veja o tamanho que Deus fez o universo. Um dia um colega meu perguntou assim: você que é católico, explica para mim por que esse Deus é tão esbanjador desse jeito? Faz um universo tão grande que ninguém é capaz nem de imaginar, muito menos de conhecer, né? Ele disse: ó, fica calmo. Na eternidade você vai conhecer, porque na eternidade não tem mais tempo nem espaço, então você vai poder viajar na velocidade da luz e conhecer todas as estrelas. Fica sossegado. Segundo, esse Deus fez tudo assim infinito, sabe por quê? Para você saber que Ele é Deus, que Ele não é pequenininho, que Ele tem um poder infinito, que Ele pode criar tudo do nada e do tamanho que Ele quiser. É para que a sua fé nunca balance, a sua fé sempre esteja ancorada num Deus que é infinito. É por isso que Ele fez tudo tão grande. Mas eu quero voltar aqui. Por que essa descoberta agora do bóson de Higgs ficou um negócio assim tão importante? Porque depois que o padre George Lemaître chegou à conclusão que um pontinho começou a se abrir. Agora, que pontinho é esse, gente? Esse pontinho, os físicos chamam de singularidade. O que é isso? É um ponto infinitamente pequeno, você pode imaginar aí a ponta de uma agulha, onde todo o universo está aí dentro dele. Você pode imaginar um negócio desse? 100 bilhões de estrelas que se conhece hoje, 100 bilhões de galáxias, cada um com bilhões de estrelas. Tudo isso esmagado num pontinho infinitamente pequeno, só que tem uma coisa: essa massa toda está aí dentro, essa energia toda está aí dentro, e a temperatura desse pontinho aqui, você sabe quanto é que é? Não é 100 graus, 200 graus, nem 6 milhões de graus, que é a temperatura do Sol, não. São bilhões de graus de temperatura. Bilhões. Agora eu pergunto para você: quem que pode fazer isso? Quem que pode gerar isso? Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Quem? É o acaso. É o acaso. Teve um cientista católico que disse assim: o acaso é o apelido que dão para Deus aqueles que não têm coragem de pronunciar o seu nome. Então chama de acaso. Então existe doutor Acaso, inteligente, poderoso, para criar um pontinho onde o universo inteiro... Vocês estão vendo a figura aqui, ó? Aqui está a representação do universo. Não fui eu que fiz essa figura, foram os físicos. Aqui está o universo, está tudo aqui dentro. E onde é que entra o bóson de Higgs aí? O Dr. Peter Higgs, que eu já mostrei, disse assim: para que o padre Lemaître esteja certo, para que essa teoria esteja certa, é preciso haver um campo de partículas. Vocês imaginam assim, como fosse uma nuvem de partículas, que desacelere essa explosão e faça com que essa onda energética, porque não tinha massa, isso aqui era só energia, essa onda energética comece a adquirir massa. Então você possa então gerar os planetas, as estrelas, entendeu? As galáxias, etc. E aí os físicos chamaram então de bóson de Higgs, porque foi o Higgs que propôs isso. E como ele propôs cientificamente, matematicamente, o mundo começou a procurar essa partícula. Por que esse nome bóson? Aqui eu quero dar uma outra explicação. As partículas subatômicas são 17, de acordo com a teoria física mais moderna, aprovada pelo Einstein. Os físicos já tinham encontrado todas as partículas, que se dividem em dois grupos, os chamados bóson e os chamados férmions. Por que esses dois nomes? Bóson, em homenagem a um físico indiano chamado Bose. Então, criaram algumas partículas chamadas bóson.
E outro grupo de partículas chamaram de fermions, porque um cientista italiano, Dr. Fermi, importantíssimo, trabalhou muito nisso. São duas partículas, uma que só se manifesta em forma de energia e outras também têm massa, os bósons. Então, o Dr. Higgs disse, tem que achar um bóson para explicar esse negócio aqui, senão esse negócio está furado. E aí, gente, os físicos começaram a procurar essa partícula. Isso, o doutor Peter Higgs, esse velhinho que eu já mostrei aqui, que está com 83 anos e que assistiu chorando o anúncio de que descobriram o bóson de Higgs e que certamente vai ganhar o Prêmio Nobel de Física. Eu não tenho bola de cristal, mas se eu fosse dar um chute quem vai ser o Prêmio Nobel de Física neste ano, eu diria que é esse cidadão aqui, Dr. Peter Higgs. Ele assistiu os físicos anunciarem que encontraram o bóson de Higgs, ele chorou na plateia. Ele disse, eu não pensei que eu fosse ver, está com 83 anos, eu não pensei que eu fosse ver essa descoberta. Confirmou a tese do padre George Lemaitre. Isso aqui é importante para nós. Um padre descobriu isso. E aí o que nós podemos dizer, gente? Nós podemos dizer que agora nós sabemos como é que Deus criou o mundo. Claro que nós não vamos compreender toda essa ciência, toda essa tecnologia que está aqui dentro, mas hoje a ciência sabe como é que foi o ato criador de Deus. Não está na Bíblia que a primeira coisa que Deus disse foi Fiat lux, faça-se a luz. Então, num certo momento, Deus disse, faça-se. Essa coisinha aqui que os físicos chamam de uma singularidade de massa e energia infinita, e deu partida nisso aí. É claro que isso aqui continua um mistério, é claro que isso aqui é algo que agora os físicos vão se debruçar mais ainda em cima disso. Agora eu gostaria de explicar uma outra coisa. É tão importante isso para os físicos, que eles gastaram 10 a 20 bilhões de dólares para descobrir isso. Eles construíram aquilo que eu falei para vocês, que eles chamaram de LHC, Large Hadron Collider, né? Então, fotografia aqui, esquemática que mostra isso. Eu quero pedir desculpa às pessoas que talvez não estejam entendendo o que eu estou falando, mas eu preciso fazer isso daqui, sabe por quê? Por causa dos jovens universitários, aqueles que estudam física, matemática, química, eles precisam saber disso. Então, se por acaso alguém achar, o professor está jogando água fora da bacia, me perdoe, mas tem muita gente que precisa entender. Aqui você tem um esquema que mostra este acelerador de partículas que tem 27 quilômetros de comprimento e que foi construído 100 metros abaixo do solo, porque ele não pode ser construído em cima do solo, porque ele trabalha com energias violentíssimas. E nesses pontos estratégicos aqui, eles têm os medidores, né? É algo assim que jamais eu poderia tentar explicar aqui. Aqui dentro há edifícios que são do tamanho de um prédio de 50 andares, enterrado na terra, para poder conduzir isso daqui. Foi gasto. Quem fez isso foi o CERN. O que é o CERN? C-E-R-N. É o Centro de Energia Nuclear Europeu. Toda a Europa participou disso daqui. E por que esse negócio tem que ser monstruoso assim? Os físicos disseram que é a maior máquina humana que já foi construída. Não tem na face da Terra nada tão grande construído pelo homem. Não tem. Vocês imaginam? Ele pega um pedaço da Suíça e um pedaço da França. Tá? 27 quilômetros. Olha, 27 quilômetros, você sai daqui de Lorena, bater lá onde? Lavrinhas. Sei lá, você tem que andar pelo menos meia hora de carro, 20 minutos de carro, para você cumprir essa trajetória aí. Agora, por que isso? Porque, para você encontrar essa partícula de Deus, receber o nome de partícula de Deus, gente, não quer dizer que isso aí seja uma partícula de Deus, no sentido que é um milagre. Não, é uma partícula natural.
Mas o Leon Lederman chamou de partícula de Deus, ele chamou de maldita partícula de Deus, porque ele não achava a partícula. Ele procurou 30 anos essa partícula e não achou. Por quê? Porque ele não tinha esse acelerador. Esses aceleradores foram crescendo cada vez mais na física, até que chegaram nesse gigante. Agora, por que esse gigante tem que ser tão grande assim? Porque, o seguinte, você tem que fazer dois prótons colidirem na velocidade de 99,9 da velocidade da luz. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Um carro anda a 100 km por hora, né? Vamos botar 120 km por hora. 120 km por hora é o quê? 2 km por segundo. Um carro em alta velocidade anda a 2 km por segundo. Eu estou falando de 300 mil quilômetros por segundo. Então você tem que fazer essas partículas se chocarem, dois prótons. Quem sabe um pouquinho de física sabe que dentro do núcleo você tem os prótons e o nêutron. O que é o próton? É uma partícula de carga positiva. Fora tem os elétrons, não é isso? Dois prótons se colidindo na velocidade próxima da luz. Por isso que eles têm que ser acelerados. Eles ficam girando nesse toroide, nesse acelerador aí, violentamente, até que quando eles chegam quase que 100% da velocidade da luz, porque ninguém chega na velocidade da luz, o Einstein provou que não é possível chegar. Eles então colidem numa velocidade, num choque tão violento, que esmigalha a partícula, e aí emitem subpartículas que aí os físicos então começam a medir. E aí é que encontraram esse bóson de Higgs. Não se preocupe com a física, não se preocupe com a tecnologia que eu expliquei. Eu quero que você entenda apenas uma coisa. Hoje, nós conhecemos um pouco mais como é que Deus criou o universo. Eu faço um plágio aqui do que disse o Dr. Francis Collins, quando acabou o projeto de Genoma Humano. Hoje, nós conhecemos um pouco mais como é que Deus criou o homem. Estamos longe ainda de saber o que é a vida, isso aí só Deus. Mas sabe, daquilo que Deus permitiu que a nossa inteligência, a nossa ciência, a nossa tecnologia pudesse chegar, nós chegamos para dar glória a Deus. Para dar glória a Deus. Agora, nós saímos do microcosmos, lá do código genético, que é uma coisa que você só vê com um super microscópio eletrônico, e nós vamos para as galáxias, a criação do mundo. Então, do micro, nós vamos para o macro e entendemos isso aí. E para encerrar essa conversa, eu quero dizer mais uma coisa. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar no chamado princípio antrópico. É outro palavrão da física. O princípio antrópico é o seguinte: os físicos chegaram à conclusão, os físicos modernos, que quando começou esse Big Bang, veja aqui uma outra coisa que eu quero mostrar que é fantástica. E quem quiser depois ver essa revista aqui, eu posso mostrar o número da revista e tal. Revista que você acha nas bancas aí. Mas trouxe uma matéria muito boa. Quando começou essa explosão aqui, a partida, aí tem um número 2 aqui, eu gostaria que o câmera mostrasse. Não sei se vai dar para ler aqui. Ele diz assim, ó, vou colocar bem pertinho do nosso câmera aqui. Ele diz assim, ó, 1/trilionésimo de segundo depois, o universo esfriou. Esfriou o quê? Passou de 1 trilhão de graus para 1 bilhão de graus de temperatura. Esfriou bastante. E as partículas começaram a interagir com esse campo. A partir desse instante, elas passaram a ter massa. É o que fez o bóson de Higgs. Ele faz com que a energia se transforme em massa segundo a equação do Einstein. Agora, o que os físicos estão entendendo? Gente, ele está falando aqui em 1/trilionésimo de segundo, depois de 1 bilionésimo. Você sabe o que é 1/trilionésimo de segundo? É um segundo dividido em 1 trilhão de partes. Não dá para contar isso. Um segundo é o tempo que você fala 1.000. Passou um segundo. Agora divida isso em 1 trilhão de partes. Os físicos estão entendendo que aqui foi gerado o código genético do universo.
E o nosso código genético, em que sentido? Os físicos, agora, pelo princípio antrópico, estão chegando à seguinte conclusão, que aqui, nesses trilionésimos de segundo, ou bilionésimos de segundo, foram definidas todas as características do universo, as chamadas constantes físicas, a aceleração da gravidade, a força eletromagnética fraca, a força nuclear forte. E aí, conclusão, se nesse desenrolar aqui, alguma coisa acontecesse, assim, de maneira muito pequena, diferente do que aconteceu, esse nosso mundo não existiria. Nós não existiríamos. Entenderam? Se nessa explosão, que hoje fala mais de expansão, se o desencadeamento físico-químico que houve aqui tivesse sido milimetricamente diferente, a aceleração da gravidade não seria 9,81 metros por segundo ao quadrado, a constante de Planck não seria a constante de Planck. Resultado, esse nosso mundo não existiria, nós não existiríamos. Se uma mão invisível não tivesse guiado isso aqui, vocês estão entendendo? Então, qual é a conclusão que os físicos estão chegando? Alguém dirigiu esse negócio para que no fim da linha o homem existisse. Estão entendendo? Chamo isso de princípio antrópico. Eu já tinha escrito um livro sobre isso, esse livro que eu chamei de Ciência e Fé em Harmonia. Quem tem interesse de aprofundar nisso, conhecer isso com um pouco mais de profundidade, pode ler nesse livro. Ciência e Fé em Harmonia. Ou seja, a ciência está comprovando a fé cada vez mais. Está comprovando que não tem como explicar o mundo, o micro e o macro, e o médio, que é o homem. Vocês sabiam que teve um cientista que fez uma média aritmética entre a menor distância e a maior distância, somou, dividiu por 2, sabe o que deu? Deu o tamanho do homem. Em grandezas, em ordem de grandeza. Ou seja, Deus colocou o homem no centro do micro e do macro. Então, hoje, né, eu não entendia por que Deus me levou para fazer doutorado em física aeroespacial no ITA, em São José dos Campos. Hoje eu estou entendendo. Eu acho que é para falar um pouco de ciência e de fé. Que maravilha, gente. Então eu sei que eu estou aqui meio divagando, não estou ficando louco não, viu? Dizem que todo físico é meio louco, não é não. É que o físico não consegue explicar direito o que ele entendeu, então as pessoas pensam que ele é meio louco. Não é não. Entendeu? Ele fica meio extravagante alguns, mas não chega à loucura.